Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E El Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Vamos falar sobre o cenário, no cenário Trends deste momento, um produto de excelência, um produto muito falado hoje pelas empresas, pelos empresários, que é o LGPD, a Lei Geral de Processamento de Dados. Nós passamos a ter três empresas de renome no Brasil, e nos associamos, passamos a fazer uma parceria, e aqui nós estamos para falar sobre o que é a LGPD no Brasil, como implantar a LGPD. São 4 profissionais, eu, Kleber Leite, diretor da Brat Consultoria, sou contador, formado pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em administração de empresa e especialista em organizar a empresa há 40 anos. Eu vou passar aqui o currículo dos profissionais que estão nesta nossa conversa, nesta nossa rodada. É o Renato, a Aline e o Fernando. Então, Renato, currículo um pouco resumido para que vocês conheçam o capital intelectual de quem aqui vai falar sobre a LGPD. Renato Leite Monteiro é doutorando em Filosofia e Teoria Geral de Direito na Universidade de São Paulo. Foi consultor do Departamento de Proteção de Dados do Conselho da Europa. Colaborou ativamente com as discussões e redação da Lei Geral de Processamento de Dados do Brasil, a LGPD, e fundador e diretor do Data Privacy Brasil. Aline Lúcia, fundadora e CEO da Privacy2, startup de gerenciamento da privacidade e proteção de dados. Empreendedora serial, foi presidente da Associação da ACESPRO, do Rio Grande do Sul, no exercício de 2019 a 2020, e presidente da SET, do Rio Grande do Sul, que é a conselheira do Instituto de Brookings Ecolab e fundadora da Maven Inversion, líder em publicação digital no Brasil. E o Fernando, que é o quarto, é sócio de proteção de dados do Batista Luz Advogado, especialista em privacidade e proteção de dados, certificado como Privacy Profissional e Privacy Manager pela International Association of Privacy Profissional, graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e mestre em Compute e Communication pela Universidade de Londres, membro atuante da IAPP e da International Advisory Bureau, que é o IAB. Então, são os 3 colegas, eu, Kleber, vou ser o mediador. Quero começar a fazer a nossa primeira pergunta ao especialista, doutor Renato, para a gente conhecer um pouco sobre a LGPD, né? A Lei Geral de Processamento de Proteção de Dados. Você, Renato, por favor, você pode explicar brevemente o que é a LGPD? Claro. Acho que primeiro que queria agradecer o convite da Trends, para a gente poder conversar um pouco aqui para o público cearense sobre... Eu sou cearense, né? Acho que no currículo faltou falar isso aqui, então minha alma mater, inclusive a Universidade Federal do Ceará, onde eu me formei e também fiz meu mestrado, né? Mas estou aqui em São Paulo, já tenho aí quase 12 anos, e nesses quase 12 anos lidando com questões de direito e tecnologia, e principalmente privacidade e proteção de dados, né? E aí só de LGPD, né, a gente já tem 10 anos, eu vou até comentar um pouco sobre isso. Então, é muito bom estar aqui com colegas diletos, o Kleber, a Aline, o Fernando, para a gente poder conversar um pouco mais sobre essa temática. Então, LGPD, né? LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados, parece ser uma nova lei, mas ela não é. Na verdade, é uma lei que começou a ser discutida ainda nos anos de 2010, né? Eu participei das discussões da LGPD desde 2010, tive a oportunidade de
de ajudar na redação de algumas partes da LGPD, fui convidado na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, como especialista, para ajudar os parlamentares nas discussões dos principais temas da lei, e tenho atuado aí como professor, como advogado, como especialista nessa temática há um bom tempo. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, de uma forma bem resumida, primeiro, não é uma lei de internet. Eu acho que as empresas, elas ainda pensam muito, mas eu não presto serviço de internet, então o que eu tenho que me preocupar com isso? Não. A LGPD é uma lei que regulamenta o uso de informações pessoais, seja esse uso feito por empresas online e offline, por empresas privadas ou empresas públicas, inclusive os dados, as informações corporativas dessas empresas. Então, mesmo que você seja uma empresa que não seja de internet, uma empresa que não lida com o consumidor final de maneira direta, se você for uma empresa que tem pessoas, né, e ainda as empresas ainda são formadas de pessoas, enquanto a inteligência artificial não ocupar todas essas posições, a LGPD se aplica à sua empresa. Então, sabendo que a LGPD vai se aplicar a essa empresa, e agora, desde que ela entrou em vigor, né, a lei já está em pleno vigor desde setembro do ano passado, desde setembro de 2020, e agora, a partir de agosto, daqui a alguns meses, as penalidades previstas nela poderão ser aplicadas, a gente vai comentar um pouco sobre isso hoje. Existe uma obrigatoriedade de conformidade. É obrigatório que toda e qualquer empresa no Brasil, independente do segmento, do tamanho, tenha que se adequar a essa nova legislação. E a legislação ela vai lidar com o uso de dados pessoais. A gente tem que entender aqui o que são dados pessoais. Então, dados pessoais são toda e qualquer informação sobre uma pessoa natural, que a gente chama de pessoa física. Muitas vezes, quando a gente fala isso, a gente pensa, então é só o nome, o RG, o CPF, o endereço da pessoa. Não, é muito mais do que isso. A gente está falando de gostos, a gente está falando de interesses, a gente está falando de hábitos, a gente está falando de documentos que são referentes a essas pessoas, a gente está falando de e-mails que são trocadas, a gente está falando de mensagens, a gente está falando de hábitos de navegação online, a gente está falando de informações sobre os colaboradores, relatório de desempenho, relatório de ponto. Toda e qualquer informação que seja relativa a uma pessoa está dentro do escopo dessa lei, portanto, a lei se aplica. A lei ela traz uma série de regras para que eu possa utilizar dados pessoais para as mais diversas finalidades, finalidade de marketing, finalidade de prestação de serviço, finalidade do gerenciamento dos meus colaboradores, finalidade de desenvolver relações comerciais e novos projetos. Tudo aquilo que tiver o uso de dados pessoais, essa lei traz regras e traz alguns limites. A lei também estabelece uma série de novos direitos que são garantidos às pessoas. Por exemplo, toda pessoa pode, isso já agora, então você pode chegar para qualquer empresa ou entidade pública e dizer, olha, eu quero, saber que informações você tem sobre mim. 2, eu quero uma cópia dessas informações. 3, em alguma dessas informações, inclusive, eu tenho direito a pedir que elas sejam apagadas, que elas sejam eliminadas. Ou, inclusive, eu posso estar insatisfeito com o seu serviço e eu quero pegar minhas informações e que elas sejam transferidas para outro serviço, inclusive se for um serviço concorrente, o que a gente chama de direito de portabilidade. Então, a lei, esses aqui são apenas alguns dos direitos que estão previstos, mas ela traz uma série de direitos que são muito fortes. E caso uma pessoa vá até uma organização e requisite um desses direitos e esse direito não for atendido, isso pode levar a uma série de penalizações, isso pode levar à investigação, isso pode levar também a um impacto muito grande na imagem e reputação dessas organizações. É por isso que hoje, cada vez mais se escuta que privacidade, proteção e uso adequado dos dados seria um elemento de confiança. Então, a gente vê algumas instituições financeiras colocando propaganda em horário nobre na televisão, justamente tentando passar a ideia de que ela usa esses dados de forma adequada. Além disso, essa lei ela cria uma nova entidade reguladora. E é uma entidade, e eu gosto até de dizer que ela é uma super entidade reguladora. Por quê?
Diferentemente de um banco central, que regulamenta instituições financeiras, um Anatel, que regulamenta instituições de telecomunicações, Anvisa, ANS e assim vai, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela pode supervisionar, investigar e aplicar suas penalidades para entidades de qualquer setor, independente de ser online ou offline que for. Então, ela pode, inclusive, aplicar penalidades para entes públicos, prefeituras, Estado, o próprio governo federal e seus órgãos que não lidarem, que não se adequarem também, elas podem ser investigadas e podem ser penalizadas. Então, a lei geral, acho que se a gente fosse traçar uma analogia de qual foi outra lei que teria um impacto tão grande quanto a LGPD, seria o Código de Defesa do Consumidor. Então, alguns de vocês devem lembrar como nos anos 90 tinha toda aquela preocupação que os consumidores estariam armados até os dentes. Bem, isso aconteceu, mas também nós tivemos um ambiente muito mais seguro. E agora nós temos uma nova lei que ela tem, eu acredito, até um impacto maior do que o Código de Defesa do Consumidor e que as empresas precisam se adequar. Muito bem. Interessante. Vamos agora ouvir aí o doutor Fernando, uma curiosidade que nós temos sobre a LGPD. Doutor Fernando, o que as empresas precisam fazer para se adaptar à LGPD? Excelente pergunta, Kleber. Gostaria de agradecer o convite da Trends também. Muito bacana estar aqui com o Renato, Kleber, Aline, amigos, colegas, pessoas que admiro. Bom, o Renato comentou de alguns direitos, né? E a lei garante aí direitos a nós, titulares dos nossos dados, mas mais do que direitos, ela estabelece uma série de obrigações, né, que precisam ser cumpridas pelas empresas que se valem de dados pessoais no contexto de suas atividades, sejam esses dados de clientes, colaboradores, parceiros e fornecedores. Eu gosto sempre de destacar, de destrinchar essas obrigações em 5 grandes verticais, né? Primeiro, a necessidade de você ter um registro das atividades de tratamento. Você precisa, nesse registro, indicar, desde a coleta ali do dado até a eliminação, onde ele é armazenado, qual área da empresa tem acesso, para qual finalidade, por quanto tempo ele é mantido, né? Esse registro é o resultado de uma das atividades que a gente conduz no projeto de adequação, chamado mapeamento, né, que você conduz ali entrevistas e tudo mais, e identifica todo o fluxo de dados pessoais na companhia. Esse mapeamento ele é fundamental para conseguir identificar, né, perceber se algum processo, algum dado está ocorrendo em violação à Lei Geral de Proteção de Dados e, conforme o caso, ajustar aquele processo. Isso tem sido, a gente tem visto de uma forma muito bacana com alguns clientes que o processo acaba se tornando, inclusive, mais eficiente aí com a redução da coleta, a utilização de dados pessoais em excesso. Segunda grande vertical, as empresas agora vão precisar estabelecer, adotar as melhores práticas de segurança da informação. E segurança da informação é comumente entendido como medidas técnicas, mas não é apenas isso, envolve também medidas organizacionais, envolve também a adoção de programas de conscientização, de treinamento, workshop com os seus colaboradores, explicar a eles o que pode ou não ser realizado, feito com um dado pessoal dentro da companhia, né? Copiar uma pessoa errada num e-mail, encaminhar um anexo que não deveria ser colocado naquele e-mail, pode inclusive caracterizar um incidente de segurança e sujeitar a empresa ali às sanções que o Renato comentou. Terceira grande vertical, ele mencionou os direitos dos titulares. Sim, nós, donos dos nossos dados, temos direitos, mas será que as empresas estão adequadas a cumprir com esses direitos? Elas precisam estabelecer procedimentos aptos a responder a esses direitos, né, num prazo ali previsto, um prazo legal previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Se eu não fiz um mapeamento, eu não sei onde esse dado está armazenado, em qual sistema, né, que eu vou ter que buscar, qual área que eu vou ter que contatar para entender como ele está sendo utilizado. Se você não tiver mapeado, estabelecido ali um procedimento adequado, você não vai conseguir responder. Então, em parte desse processo de adequação de conformidade, visa justamente estabelecer esse procedimento aí, entender quais áreas precisarão apoiar na resposta a esses direitos dos titulares.
quarta grande vertical, é necessário assumir, a partir de agora, responsabilidade e prestar contas pelas atividades de tratamento que as empresas vêm conduzindo, né? Isso, claro, principalmente envolve entender com quem vocês estão fazendo negócio, né? As empresas são responsáveis por quem contratam e por quem as contrata, né? Então, a gente precisa, antes de fazer negócio com alguma empresa, contratar um fornecedor ou um parceiro, eventualmente avaliar esse parceiro. Será que ele adota as mesmas práticas que eu adoto dentro de casa? Estabelecer um contrato adequado, alocando responsabilidade para as partes, então revisar os seus contratos, revisar com quem você está fazendo negócio e monitorar ao longo de toda a relação com esse fornecedor, com esse parceiro, como que ele vem utilizando dados pessoais ali que eventualmente você compartilha ou que ele vem compartilhando aí, utilizando em conjunto com você. E, por último, né, a quinta grande vertical, né, que eu gosto de destacar aí de cumprimento de grande obrigação da lei, é a indicação do encarregado, do Data Protection Officer. As empresas devem indicar uma pessoa que será responsável por pilotar, conduzir todo o programa de governança que será estabelecido, né, suportando todas essas outras verticais que eu comentei, e principalmente por interagir com os titulares, por interagir com as áreas internas da companhia, por eventualmente formar um comitê de privacidade para apoiá-lo na conscientização, né, na avaliação de novos produtos, serviços, novas atividades e por interagir com as autoridades, né, que eventualmente possam vir a questionar alguma atividade de tratamento de dados. Muito bem, Fernando. Excelente. Vamos agora pedir aí para a doutora Aline uma dúvida que as pessoas têm, que é sempre aquela preocupação da multa, né? Todo mundo fala muito sobre multa. Algumas empresas até querem implantar a LGPD só pela multa. Então, doutora Aline, eu faço uma pergunta que todos nós, empresários, queremos saber. Além das multas e sanções previstas na LGPD, quais são os outros impactos para os negócios? Obrigada, Kleber. Eu inicio agradecendo o Cenário Trends por esse convite. O Renato iniciou dizendo que era cearense, então eu vou dizer aqui, eu sou gaúcha, né? Mas gosto muito aí da terra de vocês e fico muito honrada com o convite de vocês de estar participando desse momento, o qual defendo sempre que é um momento muito importante nesse processo que todos nós estamos vivendo, né? Esse desafio que é a LGPD para as empresas. Mas vamos às multas, Kleber, como você mencionou. Na minha opinião, sim, as multas, elas vêm muito mais como um fator motivacional para cumprir a lei. São multas, sem dúvida, pesadas, né? E que é o que chama muito a atenção, como você mencionou. Muitas vezes a gente olha para o número 50 milhões por infração, né? Podendo chegar a 50 milhões, 2% do faturamento, e as empresas acabam esquecendo, na minha opinião, de fatores que são cada dia mais relevantes, né? E aí, puxando um pouquinho mais para a minha seara, né, Kleber, para a área de tecnologia, hoje todas as empresas, desde a padaria da esquina até a NASA, trabalham em uma economia 100% digital, ou seja, todos nós, todas as empresas, sem exceção, tratam dados, como muito bem o Renato e o Fernando aqui já trouxeram a base da lei. Nesse sentido, todas as empresas, elas têm aí sim uma preocupação com as sanções, mas eu diria que existem outras tantas preocupações em uma economia digital. E eu trago aqui a reputação, por exemplo. Uma vez que há um vazamento de uma grande marca, onde se divulga, a empresa X teve um vazamento de dados, e nessa economia cada vez mais digital, todos estão sabendo dessa situação. Somado a isso, e levando em consideração, de novo, nesse cenário que a gente vive digital, e uma vez que a pandemia chegou ainda mais digital, a gente percebe, então, uma necessidade, sim,
de cuidar mais dos nossos dados por conta do negócio, não só por conta das sanções. Eu diria que a sanção é uma parte do problema que a empresa vai ter que tratar. Mas a partir da sanção, uma série de outros problemas vão vir com esse vazamento, né? Então, uma economia digital, os desafios que nós temos com o nosso negócio, um vazamento em massa, de veras, a multa é a pontinha do iceberg lá. Todos os demais problemas que a multa traz e o vazamento traz consigo, na minha concepção, na minha opinião, eles são bem mais sérios, né? E aí, se a gente for observar empresas que têm uma economia 100% digital, a gente teve diversas redes de hotéis, companhias aéreas que tiveram aí vazamentos e que, de verdade, na origem, as pessoas elas não ficaram preocupadas efetivamente com a causa do vazamento, mas sim com os seus dados. E a gente observa que a cultura, né, e a preocupação com os dados, ela está cada vez mais presente, ou seja, nós já temos, enquanto cidadãos, uma legítima expectativa, uma vez que a gente busca uma marca. Então, vamos comprar na empresa X. Nós acreditamos que essa empresa está tratando os nossos dados com o devido respeito. Como o Renato mencionou, eu acho que nós não estamos vivendo a era da privacidade, mas estamos vivendo uma era da confiança. E somado a isso, com essa expectativa, com esse cuidado que nós temos hoje, sempre que alguém me solicita qualquer informação, eu já me policio. Por quê? Por que a gente está entregando essas informações? E isso não é porque nós estamos habituados e convivemos com a LGPD. Recentemente, eu vi familiares meus dizendo: poxa, Aline, por que a gente tem que dar o CPF na farmácia, enfim, em qualquer estabelecimento? Então, as pessoas elas estão cada vez mais preparadas, elas têm uma expectativa legítima e, somado a uma economia digital, um vazamento, uma multa, a sanção, na verdade, como eu disse, é a ponta do iceberg. A empresa ela vai ter uma perda muito significativa de reputação e, consequentemente, de negócio, uma vez que a marca ela está estampada e não por um fator favorável, e sim por um fator desfavorável. E, sem dúvida, mais do que isso, sempre que a gente vê uma marca que teve um vazamento, a gente volta a comprar com essa marca ou a gente repensa? Poxa, eu já vi que eles estiveram na internet com um vazamento de dados, então eu vou preservar as minhas informações. A gente percebe cada dia mais questões ligadas a vazamento de dados, notícias. Então, as pessoas elas já estão com essa legítima expectativa, com essa cultura de proteção e cuidado. E as empresas, por sua vez, elas precisam, sim, se preocupar, antes de se preocupar com aquela multa, que, como eu mencionei, pode ser alta, assim, 50 milhões, 2% de faturamento, mas se preocuparem com o negócio, porque uma vez que há um vazamento, vai chegar até o negócio, que é a origem de tudo, que é o propósito aí das empresas existirem. Então, diria que estamos vivendo a era da confiança, mas, sobretudo, que dados eles não são petróleo, como a gente costuma ouvir por aí, e sim a água, porque não sobrevivemos sem água e as empresas não sobrevivem sem dados mais. Ok. E, doutor Renato, a pergunta: e quem irá fiscalizar? Legal, Kleber. Eu acho que essa pergunta complementa muito o que a Aline acabou de falar aí, que é se a gente tem que, se as organizações elas têm que se preocupar com algo além das multas e das penalidades. Então, além da questão das multas, penalidades, da imagem, da reputação, da confiança, uma outra grande consequência daquelas organizações que não se adequarem à LGPD é a perda de oportunidades de negócio. E aí eu explico por quê, para poder falar um pouco sobre o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e outras entidades. Para que você, como o Fernando falou, para que você seja uma empresa
em conformidade com a LGPD, você somente pode contratar com empresas, ter parceiros comerciais que também estão adequados. Se você recebe qualquer tipo de informação pessoal, pode ser aquelas informações que estão num contrato, ou qualquer tipo de informação pessoal, ou compartilha informações pessoais com uma empresa que não está adequada, você passa a não estar adequado. Então, quando a gente vai olhar um pouco para como a economia funciona, ela tem um formato de cascata, um formato de dominó. Então, nós temos que as grandes empresas contratam as médias empresas contratam as empresas pequenas. Se a gente for falar de quem serão os primeiros e possíveis alvos de uma investigação por parte das autoridades, vão ser as grandes empresas. Só que essas grandes empresas poderão ser penalizadas caso estejam contratando com médias empresas que não estão adequadas e estas, por sua vez, com pequenas empresas que não estão adequadas. Então, não só se adequar à LGPD se torna um imperativo para não perder oportunidade de negócio, para poder continuar contratando, uma vez que até mesmo os contratos terão que ser adaptados para incluir as obrigações previstas na LGPD, isso também pode ser um diferencial competitivo. Imagine que se você tem uma empresa que está querendo contratar algum fornecedor no mercado, você tem 5 fornecedores, e desses 5 fornecedores, apenas um está adequado à LGPD. Então, mesmo que esses outros 4 ofereçam o produto ou serviço a um preço inferior, por questões de compliance, questões de conformidade, provavelmente essa empresa que está adequada terá muitas vantagens. Então, ele melhora a sua oportunidade de mercado, de negociação, de negócio, também se torna um diferencial competitivo. Tudo bem, mas aí você é uma organização que resolveu, vou arriscar, vou esperar uma eventual fiscalização. Quem poderá fiscalizar? E aí eu digo, é muita gente que pode fiscalizar. A principal entidade, aquela que eu já falei mais cedo, que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, esse super órgão regulador que pode atuar em qualquer segmento do mercado, da economia, da sociedade. Então, independente, aviação, mineração, padaria, supermercado, hotelaria, saúde, e-commerce, online, offline, jornais, educação, o que for, essa entidade pode atuar. E, a partir de outubro, a partir de agosto desse ano, poderá não só investigar, mas também aplicar suas multas, que, como a Aline mencionou, podem chegar a um valor de até 50 milhões de reais. Tá, mas as chances dessa autoridade me investigar talvez não sejam tão altas, uma empresa pode pensar. Só que a lei ela também pode ser aplicada por PROCON, pode ser aplicada por Ministério Público, pode ser aplicado por Secretaria Nacional do Consumidor, pode ser levado perante o judiciário. Você pode ser a empresa menos visada. Mas assim, olha, cara, não tem nenhum órgão desse, eu vou ficar aqui tranquilo, não vou levantar, não vou dar muita trela para o que eu estou fazendo, e nenhuma entidade, nenhum órgão vai atrás de me investigar. Basta ter um consumidor, um trabalhador, um empregado, um funcionário, um parceiro comercial que queira um dos seus direitos seja atendido, como que um dos pilares aqui que o Fernando falou, e caso esse direito não seja atendido, que pode ser feita uma denúncia perante essas autoridades, perante o PROCON, perante o Ministério Público, ou até mesmo levar para o Judiciário, isso também pode ser levado para a autoridade nacional. Então, só de PROCONs no Brasil, nós temos 798. Então, se a gente for contabilizar, nós temos aí quase 1.000 entidades espalhadas pelo Brasil que hoje têm competência e autoridade para fazer valer as obrigações e as regras previstas na LGPD. Ok, ainda perguntando a você, doutor Renato, uma dúvida, como um profissional pode se preparar para atuar na LGPD? Legal, Kleber. E aí vem muito que é, na verdade, aqui meu grande foco também, né? Então, eu também sou professor e diretor do Data Privacy Brasil, que é uma
é uma entidade focada em educação, treinamento e capacitação na área de privacidade, produção de dados e novas tecnologias. Né? A gente tem alunos do Brasil inteiro, já passamos aqui da marca de 4.000 alunos, inclusive vários alunos e alunas do Ceará. Né? Inclusive, a gente começou, enquanto a gente está gravando, ontem à noite nós começamos um curso novo e nós temos um aluno e uma aluna de Fortaleza que estão fazendo o nosso curso. Acho que, para se preparar para atuar nesse segmento, acho que a primeira coisa que eu falo é você não precisa ser necessariamente um profissional do direito. Tá? Nós temos aqui profissionais aqui com formação jurídica, mas nós temos grandes profissionais de todas as áreas técnicas, área de segurança da informação, área de TI, área de marketing, área de relacionamentos e outras que estão se preparando. Mas é um conhecimento muito específico. Não é uma lei que basta você dar uma lida e você vai entender os seus conceitos, porque tem algumas descrições lá, de maneira alguma. Então, a minha recomendação é que se procure algum centro especializado, seja o Data Privacy Brasil, seja outro. Nós temos, inclusive, cursos em Fortaleza, em algumas universidades. Nós temos na Unifor, por exemplo, que nós temos uma pós-graduação em que, entre outros temas, também trata da questão de privacidade e proteção de dados, para poder se preparar. Nós temos hoje também certificações. Então, o profissional ele pode se preparar para tirar uma certificação, como certificações que o Fernando tem aqui, que ele mencionou que são da IAPP. Nós temos outras certificações no mercado, o próprio Data Privacy Brasil também, em que atestam para o mercado que você tem um conhecimento sobre LGPD e sobre privacidade e proteção de dados. Então, Kleber, o que eu recomendo, para não me alongar muito aqui, é que as pessoas, elas procurem locais especializados que tenham, assim, uma experiência, que sejam reconhecidos como bons centros de treinamento e que não fiquem somente naquela parte teórica que a gente vê em muitos cursos, mas também peguem aquela parte teórica e permitam muita mão na massa para conseguir aplicar o que está previsto na LGPD. Muito bem. Eu queria pedir ao doutor Fernando e à doutora Aline para que a gente faça um bate-bolazinha entre os dois especialistas, né? E eu quero fazer uma pergunta a ambos e a gente fazer uma troca de ideia entre o conhecimento de vocês. Como vocês podem ajudar organizações cearenses a se adequar à LGPD? Isso, para mim, é uma pergunta fundamental, porque mostra, logo depois que o doutor Fernando e a doutora Aline responder e conversar sobre essa pergunta, eu queria fazer um fechamento, né, sobre todo esse nosso projeto que está sendo apresentado aí da LGPD. Então, eu deixo a palavra aí para o doutor Fernando, doutora Aline, e pergunto, como vocês podem ajudar organizações cearenses a se adequarem à LGPD? E vamos lá, Fernando, então, posso começar? Excelente. Excelente pergunta, Kleber. Eu costumo falar que não adianta você se adequar para a LGPD, mas você precisa demonstrar que essa adequação ela existe a qualquer tempo, né? Então, há uma série de questões e que a gente precisa levantar, desde os nossos contratos, fazer todo o mapeamento, né? E, portanto, gerenciar todo esse arsenal, seja de um pequeno negócio ou um grande negócio, se torna um grande desafio para as empresas, porque o negócio todo ele acaba tendo, né, uma série de cuidados acerca do tratamento dos titulares dos dados que nós temos. Então, o gerenciamento, né, da privacidade ou uma plataforma que gerencie essa privacidade acaba sendo muito importante nesse processo de adequação, especialmente porque temos empresas que não nasceram com os conceitos que a lei prevê, e elas precisam se adaptar a partir desse momento, e algumas num curto espaço de tempo, ou seja, precisam adequar todas as suas informações, observar questões como a minimização da coleta. Eu realmente preciso ter esses dados aqui na minha empresa, e a partir daí
gerenciar, porque, como eu disse, eu não posso apenas me adequar, eu preciso demonstrar essa adequação, eu preciso ter um canal disponível para que os meus titulares, os meus clientes, né, do meu negócio consigam chegar, acessar essas informações ou ter acesso, né, à minha empresa e, consequentemente, pedir aí uma atualização ou que sejam deletados os dados. Então, é importante, num processo de adequação para com a LGPD, que ele não seja feito de maneira tão braçal e que as empresas, né, se utilizem de plataformas eficientes para que tenha um trabalho a curto prazo. A gente está falando aí das sanções, que foi uma pergunta que foi direcionada a mim e que, eventualmente, os colegas também mencionaram, em agosto. Então, nós temos um curto espaço de tempo para mapear toda a empresa e entregar todo esse arsenal, né, que a lei requer, né? Então, assim, um projeto de privacidade ele não tem uma data de fim. Ele acaba sendo um processo que vai fazer parte do dia a dia da empresa. Como eu disse, desde a padaria ali da esquina até a NASA. E imaginem vocês se tem que fazer isso de uma maneira muito, muito braçal. Então, trago aqui como sugestão, né, e buscando sempre minimizar os riscos, reduzir aí falhas humanas, acelerar o processo de entrega e adequação, algumas ferramentas que podem acelerar esse processo. E aí eu vou deixar os colegas, né, falarem um pouquinho da parte jurídica, mas a área que me compete, que é a de tecnologia e que eu atuo mais, entendo que as empresas cearenses ou de qualquer canto desse planeta precisam de ferramentas adequadas para que não percam algum detalhe e automaticamente estejam correndo um risco que talvez nem esteja mapeado. E uma plataforma que entregue, né, todo esse arsenal ajuda muito, não só nesse processo de adequação inicial necessário, mas também para manter a partir do momento em que a lei entra em vigor. Acho que da minha parte é isso, vou deixar aí, né, se o Fernando quiser complementar alguma coisa, mas não entrei na parte jurídica. Não, excelente, excelente, Aline. Eu ia destacar exatamente isso, né? Que a conformidade regulatória não é só um fato, né? Não dá para tirar uma certificação, como o Renato comentou, dos profissionais aí. É um processo constante de avaliação de risco, de conscientização, treinamento, desenvolvimento de novos produtos e serviços, contratação de ferramentas, avaliação dos fornecedores. E a gente conta aí com uma equipe altamente especializada para justamente entregar um plano estratégico de conformidade, né, para estabelecer na companhia um programa de governança em privacidade e proteção de dados. Esse processo de adequação envolve uma série de fases, é um processo longo, uma jornada longa que a gente fica do lado próximo do cliente, fazendo todo o mapeamento, identificando esses fluxos de dados pessoais, identificando os sistemas que são utilizados hoje, como eu comentei, avaliando os contratos, os parceiros, revisando ou elaborando, se for o caso, políticas e treinando o time interno sobre essas políticas. Não adianta, né, só termos políticas escritas, formais, sem conseguirmos aplicar essas políticas ali na prática. Veja, por exemplo, um caso de incidente de segurança, se você não tiver um plano de resposta a incidentes, né, e ainda que você o tenha, você tem que conseguir aplicá-lo na prática e ter um time focado que conheça bem esse plano. Então, a gente conduz todas essas etapas para entregar esse programa de governança e depois, como eu falei, como é um processo constante, contínuo de, como a Aline comentou, demonstração de conformidade, né? A gente precisa ser capaz, como eu comentei antes, de prestar contas. A companhia deve elaborar, construir, montar um comitê responsável por pilotar esse programa, identificar um encarregado, né, que será responsável por pilotar esse programa,
ou, eventualmente, contratar uma consultoria externa, que é exatamente o serviço da consultoria jurídica. Então, a gente presta o serviço aí, por exemplo, além de todo o projeto de adequação, de atuação externa como encarregado dos nossos clientes, né, como DPO dos nossos clientes na interação com os titulares e com as autoridades, ou auxiliando em demandas do dia a dia, seja em resposta a algum incidente de segurança ou auxiliando no desenvolvimento de um produto ou de um novo serviço que envolva aí um tratamento relevante de dados pessoais. Muito bem. Vocês três conversando e eu aqui querendo um tempo para fugir um pouco daquela linha que a gente fala assim do planejamento, né? Nossa empresa, Brat Consultoria, é uma empresa de planejamento. Então, quando a gente vai fazer uma palestra dessa, uma conversa de grande conteúdo, a gente faz um planejamento. Eu vou sair um pouco do planejamento e vou falar para as pessoas que estão ouvindo, que não são vocês três. A Brat Consultoria tem a preocupação, sempre nós tivemos a preocupação, por isso que às vezes perguntam ao Kleber, como é que você conseguiu, durante 40 anos, manter uma empresa com o mesmo nome, mesmo CNPJ, e organizar a empresa em todo esse Brasil? E eu respondo sempre dizendo, trabalhar com seriedade, levando conteúdo, passando para o cliente o que ele realmente precisa, não o que você quer que o cliente receba. Então, durante essas quatro décadas, a Brat sempre buscou grandes projetos para as empresas. Na época do presidente da FIEC, chamado Fernando Cirino, FIEC é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, em uma audiência, eu estava lá sentado, pequenininho, lá escondido, e ele fez uma citação à nossa empresa Brat, dizendo que nós levávamos às empresas o que há de mais moderno em tecnologias, sugerindo aos clientes. Eu fico muito satisfeito com vocês três, com as três potências. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade pelo Ceará e o Nordeste, em trazer produtos, em trazer modelos, em trazer as necessidades para os nossos clientes. Eu comecei a ouvir, desde o ano passado, já em momento de pandemia, falar sobre LGPD. Interessante. A Brat trabalha com muitos processos e, às vezes, eu troco o P de proteção por P de processo. Um dia eu vou tentar patentear a LGPD, de Lei Geral de Processos de Dados, né? Processamentos, mas, na verdade, de proteção de dados. O ano passado, eu comecei a ouvir muitos empresários sobre esse item. E o primeiro empresário que perguntou, Kleber, o que é que você acha da LGPD? Eu vou ser sincero, eu não sabia. Fui pesquisar. Depois senti a obrigação de trazer para Fortaleza, para o estado do Ceará e para o Nordeste, o que há de melhor. Sentimos a dificuldade aqui no estado do Ceará de empresas que implantam. Existem empresas que implantam, existem boas empresas que implantam, mas eu queria trazer as melhores do Brasil. Então, está aí, pessoal, à frente de vocês, os maiores profissionais que o Brasil tem. Residem no Rio Grande do Sul, residem em São Paulo, mas com a modernidade tecnológica, todas as implantações nós podemos fazer no Japão, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, em qualquer lugar do mundo, nós podemos hoje fazer essas implantações. Quando a Brat nasceu, não existia celular, não existia informática, e nós organizávamos empresas de 2 a 3, 4 mil funcionários. Então, essas são as adaptações de mercado. Eu fico muito satisfeito em a Brat Consultoria estar sendo esse tapete vermelho para vocês, tá certo? A doutora Aline, ela já foi lido o currículo dela, mas a empresa dela é uma das ou a melhor empresa que trabalha na área de tecnologia de segurança de dados. A Batista Luz Advogados, que é com o doutor Fernando, é uma grande empresa que tem um portfólio de grandes projetos, grandes empresas que confiam neles. Eu fico muito satisfeito em trazer. Doutor Renato é um expert. Se não for um dos mais da matéria, LGPD, Lei Geral de Processamento e Proteção de Dados. Então, fico satisfeito, agradeço ao Cenário Trends por ter dado esta abertura para que a gente possa conhecer um pouco, não só o conteúdo sobre LGPD, mas também
sobre um pouco dos profissionais e conhecer também, saber, eu como empresário, o que é LGPD, em poucos minutos, sendo bem sucinto, bem rápido, bem direto. E eu quero agradecer e dizer a vocês, ouvintes, que curtam a nossa matéria, enviem para os seus amigos empresários, tá certo? Não só fiquem o capital intelectual assimilado, absorvido hoje para vocês, encaminhem para os seus amigos empresários. Está nascendo essas 3 grandes empresas aqui no estado do Ceará, com o planejamento do Nordeste. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço novamente ao Cenário Trends, agradeço à doutora Aline, ao doutor Renato e ao doutor Fernando por esse momento ímpar. E, em nome do estado do Ceará e do Nordeste, nós estamos muito satisfeitos com a vinda de vocês para a nossa terrinha. Um abraço a todos e obrigado. Nos últimos anos, a gente sabe que Fortaleza avançou muito. Mas já parou para pensar quantos desafios a gente tem pela frente? A volta das aulas do Miguel, a proteção de Dona Ednete, a criação de novas oportunidades para o Emanuel, o amparo para a família da Lidiane. Grandes desafios que a Prefeitura já está trabalhando para transformar em novas conquistas, como a educação que aproxime as distâncias, uma vacinação que chegue para todos, mais crescimento da nossa economia e mais cuidado com quem mais precisa. Fortaleza tem uma prefeitura que não foge dos problemas, que trabalha sério e está preparada para superar todas as dificuldades. Vamos juntos escrever uma história de superação e vitórias. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E El Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.